Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Lucas 24, 35 ao 48. Os dois discípulos relataram o que acontecera no caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um espírito. Ele, porém, disse: "Por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toca em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" E eles ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis as testemunhas dessas coisas." Queridos irmãos, queridas irmãs, mais um relato das aparições de Jesus. Mais um relato de Jesus vindo animar e consolar os seus discípulos na fé e na missão. O trecho de hoje prossegue o Evangelho dos discípulos de Emaús. Jesus, que entra na noite escura dos discípulos, caminha com eles, escuta e dialoga, e pela palavra e pelo pão, revela-lhes toda a Escritura, mostra-lhe o seu próprio rosto. E os discípulos reconhecem que Jesus está caminhando com eles. De início, tiveram dificuldade. A angústia foi grande. O medo, a dor. E por algum momento, não sabemos quanto tempo isso levou, de modo que os discípulos tiveram sim dificuldade para acreditar na ressurreição. E Jesus aqui vai se mostrando um caminhante com eles. E no caminho, pela palavra, pela Eucaristia, os discípulos vão fazendo um caminho de fé. E agora, como já é próprio também do encontro com o ressuscitado, o encontro com o ressuscitado gera missão. Os discípulos voltam para contar aos outros como tinham feito a experiência com o ressuscitado no caminho. Enquanto contavam, o próprio Jesus se apresenta no meio deles. E é bonito que o ressuscitado oferece
como primeiro dom para a comunidade, a paz. Essa paz talvez pudéssemos pensar, olha, não deixe o coração de vocês se desesperar. Uma paz interior, porque eu estou com vocês. Mas essa paz talvez pudesse ser também a harmonia da comunidade. Não é assim que os pais, quando estão para partir, talvez seja a primeira coisa que os pais pedem aos filhos: meus filhos, eu estou para partir. Não briguem entre vocês, vivam em paz. A paz para o coração, a paz para a comunidade e, por que não, a paz para o mundo, porque cada cristão somos instrumentos de paz. Mas uma tentação muito grande que pairava sobre os discípulos e que pode ainda vir a pairar sobre a comunidade cristã hoje é de pensar que o ressuscitado abandonou a cruz, de querer um ressuscitado sem cruz, de querer uma espiritualidade sem carne. Encontramos muito ainda hoje espiritualidades desencarnadas, pessoas que querem de fato ser cristãs, mas ao mesmo tempo se mantendo uma certa distância das chagas de Cristo, transformando a experiência do ressuscitado numa fantasia espiritual, no intimismo fechado e egoísta. Mas Jesus logo alerta os seus discípulos: sou eu mesmo, não sou um fantasma, eu sou aquele que foi crucificado, não sou outro não. E ao ressuscitar, também não abandonei a cruz, não. Trago em meu corpo as marcas da cruz. Toque meu lado, vejam minhas mãos. Pois é, querido irmão, querida irmã, muitos de vocês talvez se perguntem: como fazer a experiência da ressurreição se eu estou vivendo o luto? Como fazer a experiência da ressurreição se eu estou com uma enfermidade incurável? Como fazer a experiência da ressurreição se vivo a injustiça, um sofrimento, um abandono? Como fazer a experiência da ressurreição se ainda me sinto suspenso na cruz? E aí Jesus nos consola: o ressuscitado não abandona a cruz, mas agora essa cruz foi transpassada pela luz da ressurreição. Vivemos uma cruz agora iluminada pela esperança da vida nova. É assim que nós queremos hoje também sermos testemunhas do ressuscitado, vivendo neste mundo com nossas angústias e dores, marcados muitas vezes pelo sofrimento e pela injustiça, trazendo em nosso corpo as chagas de Cristo, tocando as chagas de Cristo nos pobres, enfermos e mas ao mesmo tempo deixando ser renovados a cada dia pela experiência do ressuscitado, deixando a cada dia esta alegria pascal, essa esperança que renasce, nos animar para não baixarmos a cabeça, para não perdermos o ânimo e permanecermos firmes no caminho da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.